No vídeo de hoje vamos aprender operações com frações. Vamos lá. Adição e subtração. A ideia, por exemplo, é o seguinte. Vamos dizer que eu comprei uma pizza, exemplo clássico, dividi ela em 10 fatias. Eu comi 3 de 10 e a minha irmã comeu 4 de 10. Quantas fatias nós dois comemos juntos? O que eu vou fazer na minha lógica? Se eu comi 3 e ela comeu 4, 3 mais 4 dá 7. E a pizza, ela continua sendo dividida em 10 fatias. Então, nós comemos 7 de 10. Perceba que eu mantenho o meu denominador e somo ou subtraio o meu numerador, certo? Mas o que acontece quando eu tenho denominadores diferentes? Se eu tenho denominadores diferentes, eu preciso deixá-los iguais. Então, tu pode fazer isso multiplicando os denominadores, só tu vai ficar com um denominador muito grande. Então, o mais recomendado é trabalhar com o mínimo múltiplo comum. Vamos lá, vamos fazer o MMC do 3, 5 e 10, porque eu quero que os meus denominadores sejam iguais. Vou dividir pelos números primos. Por 2, o 10 dá para dividir, que dá 5, e o 5 e o 3 eu copio porque não dá para dividir. Por 3, dá para dividir o 3 por 3, que dá 1, e o 5 eu só copio. E agora eu posso dividir por 5, os 5 aqui que dá 1. Terminei meu MMC, multiplico os números. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Ou seja, o meu denominador passa de 3, 5 e 10 para 3 denominadores com 30. Você pode fazer um único grandão com 30, é a mesma coisa. É menos e é mais. O que você precisa fazer agora? Trabalhar com frações equivalentes. Esse 3 se transformou no 30. Então, o que tu pode fazer? 30 dividido por 3, que dá 10. E é só multiplicar pelo numerador. 2 vezes 10, 20. 30 dividido por 5, que dá 6. 1 vezes 6 dá 6. E 30 dividido por 10, que dá 3. 1 vezes 3 dá 3. Certo? Outra maneira de fazer é bem pegando a ideia de frações equivalentes, multiplicando e multiplicando. Que número vezes 3 dá 30? 10. Então faz 2 vezes 10. Que número vezes 5 dá 30? 6. Então 1 vezes 6. E que número vezes 10 dá 30? 3. Então 1 vezes 3. Mesma coisa. E agora eu volto para o meu exemplo inicial. Eu tenho denominadores iguais. Então eu mantenho o meu denominador e resolvo as operações com o numerador. 20 menos 6, 14. 14 mais 3, 17. 17 trintaavos, não dá para simplificar. Essa é a minha resposta. Entenderam a ideia de adição e subtração? Vamos lá. Multiplicação. Multiplicação é uma operação muito fácil. É só multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. 6 vezes 4, 24. 10 vezes 5, 50. Aqui tem que observar que não temos uma fração irredutível. O que é isso? O numerador e o denominador podem ser divididos por o mesmo número, então eu posso simplificar. Vou dividir as duas por 2, são números pares. 24 dividido por 2 dá 12 e 50 dividido por 2 dá 25. O 25 só dá para dividir por 5 ou pelo próprio 25. E o 12 não dá para dividir por 5. Então, é irredutível. Terminei a minha operação. Divisão. Divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, esse conceito é que vai te fazer lembrar de como que eu divido frações. Porque eu não vou dividir 6 por 5. Eu vou pegar a minha primeira fração e vou inverter a minha segunda fração. Então, o 11 vai para cima e o 5 vai para baixo. E eu vou multiplicar, ou seja, em vez de dividir, eu multipliquei pelo inverso. Apliquei o conceito de uma divisão. 6 vezes 11, a gente já aprendeu a multiplicar, só em cima por em cima, numerador por numerador. 6 vezes 11, 66, e 7 vezes 5, 35. Vamos ver se dá para simplificar. 35 dá para dividir por 5 e por 7. 66 não dá nem por 5 nem por 7. Está simplificado. Certo? Então, divisão, primeira fração, multiplicado pelo inverso da segunda fração. Certo? Potenciação. 2 terços elevado à quarta potência. Pessoal, isso nada mais é do que 2 elevado à quarta potência sobre 3 elevado à quarta potência. E como que eu faço uma potência? É uma multiplicação de fatores iguais.
Então, eu vou multiplicar o 2 4 vezes. E vou multiplicar o 3 também 4 vezes. Isso você pode fazer de cabeça. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Esse é meu numerador. E agora 3 elevado à quarta potência. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3, 81. Ok? Radização, nesse caso uma raiz quadrada. É só eu extrair a raiz do numerador e extrair a raiz do denominador. Então, qual a raiz quadrada de 64? 8. Por quê? Porque 8 elevado ao quadrado, ou seja, 8 vezes 8 dá 64. E a de 121, 11. Certo? Vamos ver então alguns problemas envolvendo operações com frações. Mas antes disso, já curte esse vídeo, comenta e te inscreve no canal. Vamos lá para 2 probleminhas. Eu e meu irmão recebemos o mesmo salário. Eu invisto 2/6 do meu salário no banco e meu irmão investe 1/8 do salário dele no banco. Pergunta: qual fração indica quanto a mais? Gente, se eu quero descobrir quanto a mais e tu não sabes qual operação aplicar, pensa comigo. Muda a pergunta. Eu tenho R$10 e ele tem R$6. Quanto a mais eu tenho que ele? Eu tenho 4, porque a diferença de 10 para 6 é 4. Então é isso. O problema falou em quanto a mais, qual a diferença, é uma subtração. Então o que eu vou fazer? 2/6, que é o meu salário, que eu invisto mais, menos 1/8, que é o salário dele. Então a gente já aprendeu que uma subtração ou uma adição de fração eu preciso ter denominadores iguais. Para isso, vou usar o MMC. Os dois números são divisíveis por 2. 6 dividido por 2 dá 3 e 8 dividido por 2 dá 4. O 4 continua sendo divisível por 2, que dá 2, e o 3 eu copio. O 2 continua sendo divisível por 2, que dá 1, e o 3 eu copio, e agora por 3. Vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, meu denominador é 24. Vamos lá. 24 dividido por 6 dá 4. 2 vezes 4 dá 8. 24 dividido por 8 dá 3. 1 vezes 3 dá 3. Subtraindo 5, 24 avos a mais do salário eu invisto que ele. Certo? Olha o outro problema. Seu Antônio tem uma fazenda com diversos animais. 4/5 deles são vacas, certo? Dessas, ou seja, de quem ele está se referindo? Das vacas. 1/3 são vacas leiteiras. Que fração de todos os animais são vacas leiteiras? Então, eu não quero saber qual a fração das vacas são leiteiras. Qual a fração de todos os animais são vacas leiteiras? Ou seja, o que eu quero descobrir? Quanto que é 1/3 de vacas, ou seja, de 4/5. Sempre que na matemática aparecer um D, é uma multiplicação. Então, 1/3 vezes 4/5. Barbada para resolver, é só multiplicar. 1 vezes 4, 4. 3 vezes 5, 15. Ou seja, 4/15 de todos os animais são vacas leiteiras. Mais 2 probleminhas então. Em uma empresa, 3/5 dos funcionários trabalham na produção, 1/4 no setor administrativo, 1/10 na manutenção e o restante no almoxarifado. Qual a fração dos funcionários que trabalham no almoxarifado? Ou seja, eu quero descobrir o almoxarifado, que são o restante. Gente, a ideia de resto normalmente vem associada à subtração. Dá para fazer por subtração? Dá, já vou te mostrar. Mas tem uma outra maneira que eu acho mais tranquila. Olha só, eu tenho 3 informações aqui, que é a produção, o administrativo e a manutenção. O que eu vou fazer? Eu vou somar esses números. Mas, Everton, por que somar? Porque daí eu descubro quanto que é o todo, tirando o almoxarifado, certo? O restante da empresa tirando o almoxarifado. De novo, denominadores diferentes, MMC, de 5, 4 e 10, dá para dividir por 2, 4 dividido por 2 dá 2, e 10 dividido por 2 dá 5, 2 dá para dividir por 2 que dá 1, e agora eu divido por 5. Só multiplicar. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Vamos lá. 1, 2, 3 frações. 20. 20 dividido por 5 dá 4. 3 vezes 4 dá 12.
20 dividido por 4 dá 5, 1 vezes 5 dá 5. E 20 dividido por 10 dá 2, 1 vezes 2 dá 2. Vamos somar. 12 mais 5 dá 17, mais 2 dá 19. Ou seja, a minha resposta não é 19/20. Mas o que eu sei? Se eu juntar os 3 setores, a empresa foi dividida em 20 grupos e 19 deles estão nas 3. Quanto que sobra para o restante ser o almoxarifado? 1 de 20. Para o 19 completar 20, falta uma parte de 20, certo? O que eu disse que dava para fazer por subtração? Era tu pegar um inteiro, tu considerar que a empresa inteira é 1 e diminuir os 3 setores. Gente, se tu fizer esse cálculo, a resposta vai dar exatamente 1/20. Então, tanto faz do jeito que tu fores fazer, certo? Divisão, esse problema de divisão é uma barbada. Identificar a divisão, olha só. Juliana tinha 4/5 de um pacote de farinha e ela usou toda essa farinha para fazer 3 bolos. Que fração de farinha ela utilizou em cada bolo? Ela só dividiu o que ela tinha por quantos bolos foram feitos. Lembrando, como que eu faço uma divisão? Copio a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 3? Lembra que quando o número não tem denominador, o denominador é 1. Então é 1/3. É só multiplicar. 4 vezes 1 dá 4. 5 vezes 3 dá 15. Ou seja, 4/15 para cada bolo. Gente, gostaram desse vídeo? Não esquece de se inscrever no canal.